Você é contra o tratamento precoce contra a Covid-19? Na entrevista de hoje, eu vou te dar elementos para você defender o seu ponto de vista. Fique comigo até o fim deste vídeo. Eu sou a Viviane e este é o Ed Farmácia, um programa semanal de entrevistas sobre temas do canal Farma. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, inscreva-se agora para você não se esquecer e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A pauta é tratamento precoce contra a Covid-19. Esse assunto ainda está em discussão na imprensa, está polarizado, tem quem defende, quem não defende, quem é a favor, quem é contra. E no programa de hoje a gente vai conversar com uma farmacêutica que é contra o tratamento precoce contra a Covid-19 e ela vai explicar por quê. A gente vai conversar com Eline Mateus. A Eline é professora de farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, mestre e doutora em farmacologia terapêutica e experimental e pós-doutora em farmacologia celular e molecular. Eline, você é a favor ou contra o tratamento precoce contra a Covid-19? A minha experiência é em ensaios pré-clínicos, a minha formação toda. Então, eu me baseio no que o que eu percebo nesses ensaios. Então, nós temos uma distância muito grande entre o que a gente observa nos estudos pré-clínicos, que você deve imaginar, mesmo leiga no assunto, que a gente trabalhando com camundonguinho, extrapolar os resultados para um ser humano, vai uma distância muito grande. Trabalhar com que a gente chama de cultura de célula, que é numa plaquinha pequenininha, onde você controla tudo que está acontecendo ali dentro. E se tem uma cultura crescendo ali de fungo, de bactéria, você joga fora, você descarta, você percebe também que tem uma distância enorme entre o que está acontecendo ali dentro daquela plaquinha, nos estudos in vitro, e o que vai acontecer com o ser humano. É exatamente por esta razão que eu não sou a favor do tratamento precoce. E todos os artigos publicados de março até mais ou menos o meio do ano eram apenas resultados de pré-clínico, né, de ensaios in vitro. E, Viviane, uma coisa importante da gente falar aqui é que quando a gente usa um medicamento, um fármaco antigo, que é o caso da cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida até um pouco mais novo do que esses outros. Quando a gente usa esses fármacos antigos para doenças novas, nós chamamos disso de reposicionamento de fármacos. Então, quando a gente pensa em reposicionamento de fármaco, um fármaco antigo para uma doença nova, ele entra, quando muda a dose, ele entra nessa escala de novo. Então, os ensaios são pré-clínicos. Para você ter uma ideia, de 10 mil moléculas que entram no estudo pré-clínico, 10 moléculas entram no estudo clínico, que é em humanos. Então, só aí você percebe a distância que existe. E dessas 10 que entram no estudo clínico, uma ganha o mercado farmacêutico. Então, é uma estrada longa, um caminho longo, com muito desgaste, né, muito trabalho, para se chegar a uma conclusão de segurança e eficácia. Então, não dá para extrapolar o que é feito... Oi, querido. Então, Eline, isso tudo que você explicou para a gente é muito técnico, né? Se um leigo parasse você na rua e perguntasse, Eline, por que eu não devo fazer um tratamento precoce contra a Covid-19, o que você responderia para ele? Olha, excelente pergunta, Viviane, porque já me fizeram, claro, né? Várias pessoas já me fizeram essa pergunta. E se você pegasse Covid, como é que você ia tratar? Então, eu, na verdade, o que eu defendo é um estudo robusto, comprovado em humanos, que a gente não tem ainda. A gente não tem. Né? E para as pessoas terem uma ideia, não existe nenhum estudo clínico na Anvisa, registrado, cadastrado na Anvisa, com a ivermectina. Nenhum. Não existe nenhum estudo clínico. Não existe comprovação científica nenhuma ainda no mundo inteiro que garanta que esses medicamentos utilizados precocemente tenham eficácia clínica. Não faz isso. O estudo que comprova isso é o randomizado, duplo cego, multicêntrico, que pega o mundo inteiro fazendo um único objetivo, né? Que seria esses medicamentos para prevenção. Né? E aí a gente pensa, o que significa prevenção? Prevenir
Tem você... muita gente, vou aproveitar o seu gancho, tem muita gente confundindo o tratamento preventivo com o tratamento precoce. Tratamento Exatamente. preventivo não tem nada a ver com tomar ivermectina de 15 em 15 dias. Exatamente isso, exatamente isso. Até porque, se você toma uma dose de ivermectina hoje, como é que você sabe que daqui a 15 dias você vai ter que tomar outra? Não existe isso em farmacologia, não existe. Na verdade, você tem uma dose terapêutica eficaz como antiparasitário, que ela é excelente antiparasitário, mas não existe comprovação nenhuma de dose referente a off-label para outras doenças, não tem essa dose. E o que a gente sabe é que quando a gente trabalha in vitro numa coisa calculada, a dose é infinitamente maior quando você trata um modelo humano, uma pessoa. Então, essas doses altas, quais são os riscos? E aí vem uma coisa muito importante, Viviane. Se os benefícios, porque riscos sempre terão, não adianta, né? Não existe nenhum fármaco isento de efeitos adversos. Mas se os riscos são menores e mais controláveis do que os benefícios, ok, vamos em frente. A gente vai levantar essa bandeira. Só que a gente precisa de alicerce, de base para sustentar, para defender essa ideia do tratamento precoce. Então, na verdade, existe o tratamento preventivo, que prevenção é vacina, é o único medicamento que previne, máscaras, higienização, distanciamento, isso é o preventivo. O precoce... Ou seja, uma cartilha que já está sendo batida. E olha, você acha que a vacina é a única solução para essa pandemia? Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. E enquanto as pessoas evitarem tomar vacina pensando em si próprio, ela está esquecendo do quão ela é responsável pela saúde dos outros. Isso que é importante da vacinação. A vacinação não é só para você. A vacinação você vai ajudar a população inteira. Enquanto as pessoas evitarem o uso da vacina, porque tem algumas pessoas que são contra, isso vai numa escala exponencial, em algum momento, ultrapassar os limites da casa da pessoa e pegar as pessoas que estão na rua. Óbvio que vai, né? Isso é uma cadeia, né? Então, o tratamento preventivo é vacina. Hoje em dia, é vacina e o que a gente já sabe, né? Eu quero voltar depois nessa questão da vacina, falando da capilaridade da imunização, mas antes, só para a gente encerrar esse tema do medicamento em si, a gente observa que cada município, cada estado, vamos falar de município, né? Cada município, aí você tem no público um protocolo, no particular outro protocolo. Qual é a sua avaliação sobre essa heterogeneidade de protocolos de um tratamento contra a Covid? Eu, por exemplo, estou em Minas Gerais, quando tive Covid, tive um protocolo, os meus pais, em outra cidade, em outro estado, tiveram um outro tipo de atendimento médico. Como você vê essa heterogeneidade dos protocolos? Viviane, essa heterogeneidade que você está se referindo é justamente por falta de resultados robustos em estudos clínicos, por isso que tem tanta confusão. Na verdade, se a gente tivesse um protocolo único, estabelecido, fundamentado em clinical trials, né, em meta-análises robustas, que a gente faz, as meta-análises avaliam vários artigos publicados no mundo inteiro. Se a gente tivesse isso, não haveria essa heterogeneidade de protocolos. Certamente não haveria. Qual é o melhor protocolo? Como sendo farmacêutica que entende de medicamentos, qual que seria o melhor protocolo para você? Então, eu defendo os protocolos que são validados pelas entidades, né, competentes, nesse nosso caso aqui é a Anvisa, né, na Europa é a EMA, nos Estados Unidos é a FDA, né, do tratamento graduado para a escala da doença. Então, sintomas leves, né, leve a moderado a grave, e o severo, que é o que vem o nome SARS, né, que é Síndrome Respiratória Aguda Severa, é severa, levando comprometimento de saturação de oxigênio. Então, tem escalas para tratamento. Então, o que a gente sabe hoje é que a COVID é uma doença inflamatória que pega o endotélio vascular e o pulmão. Então, esses são os alvos, coagulação sanguínea e pulmão. Então, na verdade, quando você tem esse quadro, o paciente já não está mais no estado leve. O estado leve, como o coronavírus é um vírus que desencadeia um quadro muito parecido com a gripe, você tem febre, você tem dor de garganta, você tem dor no corpo. É um quadro típico de vírus, né? É uma virose. Algumas pessoas manifestam diarreia. Então, de acordo com os sintomas, a gente trata os sintomas.
E aí, obviamente, para evitar a evolução, o curso da doença. Eline, hoje os médicos estão prescrevendo, você já até citou aqui, nitazoxanida, ivermectina, azitromicina, corticoide. Você tem, assim, alguma informação referente a esses medicamentos em específico? Então, tem muitos artigos, né? Eu faço uma coletânea de artigos desde março de 2020 e cada vez publicam mais coisas. E eu sigo muito as orientações, então, como eu falei já, da Anvisa, tem um protocolo do NIH, que é muito importante também, porque fala de saturação de oxigênio. Então, o quadro leve, que é um quadro viral característico, obviamente que ele pode evoluir para um quadro saindo da leve, entrando em moderado. Então, o que a gente percebe é que num quadro leve, de febre, tosse, dor de garganta, você vai entrar com fármacos para sintomatologia. Então, você vai entrar com expectorante, com fluidificante, com a dipirona, que é um antitérmico analgésico excelente. Então, você vai tratar os sintomas. Quando isso evolui para um quadro, saindo de leve para moderado, onde você já tem um comprometimento de saturação de oxigênio, onde você já tem uma diminuição da respiração, e já instala-se um quadro inflamatório, aí o corticoide entra muito bem para impedir a evolução para um quadro mais grave, um quadro severo. Então, se é um processo que a gente chama de, né, o termo é storm, né? Cytokine storms, que é uma tempestade de citocinas, que são os agentes inflamatórios, os corticoides entram muito bem nessa situação. Porque é para prevenir... Os corticoides não baixam a imunidade do paciente? Por isso que eles não podem ser usados nem precocemente, nem no quadro leve. A gente já está saindo do leve, entrando no moderado para severo. Então, a severidade é um comprometimento respiratório, pulmonar. Então, se é um processo inflamatório e está comprometendo o pulmão, a pessoa não está conseguindo respirar direito, o corticoide entra nessa fase. Ou seja, saindo da leve, entrando na moderada, onde eu vou avaliar a saturação de oxigênio, e da moderada para grave, a gente vai fazer o corticoide. Né? Então, é aquela história que eu falei, por mais riscos que se traga, os benefícios justificam. Então, a gente entra com corticoide para evitar um quadro de intubação, por exemplo, né? Um quadro de evolução pulmonar. Né? Então, isso é que é o mais importante. Se é inflamação, se é uma hipercoagulabilidade, um excesso de coagulação, aí entram os anticoagulantes. Por exemplo, heparina. O que se tem que ter cuidado com a heparina é que ela faz uma reação de diminuição de plaquetas, né, que a gente chama de trombocitopenia. Então, é saber administrar no momento certo de entrar com esses medicamentos. Então, corticoide para evitar um processo inflamatório mais grave, pulmonar, e os anticoagulantes, no caso a heparina, que eu acho que aqui está sendo mais utilizada, a heparina no Brasil, entra como anticoagulante. Né? Então, esse é o quadro da evolução. Eu quero impedir que esse quadro evolua para uma intubação ou uma coisa mais grave, né? Os médicos que defendem o tratamento precoce alegam que medicamentos como ivermectina e nitazoxanida reduzem a carga viral se eles forem administrados logo no início do tratamento. Você não enxerga dessa forma, né? Olha, Viviane, não tem nenhuma comprovação de que a diminuição da carga viral melhore a evolução clínica. A evolução clínica do quadro, que é uma endotelite, já está criada. Então, por mais que a carga viral diminua, o evento já está acontecendo. Então, eu tenho hiperinflamação, hipercoagulabilidade e o endotélio sendo comprometido, independente da carga viral. Então, é impedir a evolução do quadro. Eline, na sua opinião, de que forma as farmácias, os farmacêuticos podem atuar nessa pandemia, contribuindo ou para melhorar a qualidade de vida do paciente, ou para ajudar no tratamento, para informar, enfim, para acompanhar o tratamento farmacológico? Queria ouvir a sua opinião também sobre isso. O farmacêutico mesmo, né, que trabalha em farmácia comunitária, que é o que a gente chama, ele tem um papel fundamental. Então, você usa uma palavra aí que a gente usa muito, que é orientação. Né? A profissão farmacêutica, ela exige que o farmacêutico dispense tudo que está prescrito no receituário médico. Então, jamais, em momento algum, o farmacêutico pode dizer
por mais que ele seja contra, ele não vai poder dizer, não vou dispensar esse medicamento porque não tem comprovação científica, isso não vai acontecer. O que o farmacêutico vai dizer é, o seu médico prescreveu, está aqui o medicamento, e orientar o paciente na adesão ao tratamento. Ou seja, se o médico prescreveu ivermectina de 15 em 15 dias, é isso que o farmacêutico vai reforçar, por mais que ele seja contra, por menos estudos que tenham comprovando, mas ele vai reforçar isso. Então, o médico é soberano quanto à prescrição dos medicamentos. O farmacêutico é soberano quanto à dispensação e à orientação. Então, a orientação é quanto o paciente vai ficar mais preso, comprometido ao tratamento. Nós chamamos isso de adesão ao tratamento. Isso é que é o mais importante. Você já comentou aqui na entrevista sobre as vacinas, né? Sobre assim, a única coisa que pode dar solução para isso é a vacina. Isso. Você acha que as farmácias poderiam poderiam participar de forma mais ostensiva, mais ativa na imunização da população? A gente sabe que não tem vacina, que falta vacina, mas se essa questão se regularizar, se por acaso a gente começar a receber mais doses, um número bem maior de doses, você vê a farmácia como um ente ativo na imunização, oferecendo a vacina contra a Covid como um serviço farmacêutico num consultório, numa sala farmacêutica? Com certeza. Agora, é muito importante que o farmacêutico que vai fazer essa aplicação tenha uma formação, um curso formativo, né? E aí, sim, voltado para vacinação. Não é um curso simplesmente, como a gente vê hoje, infelizmente, está sendo tudo online, né? É um curso onde prepara o profissional para aplicar a vacina. E isso, sim, é o fundamental, né? Não é só a vacina chegar no estabelecimento. O farmacêutico tem que estar preparado tecnicamente para administrar essa vacina. E ele pode fazer cursos, claro, né? Tem mais conteúdo sobre coronavírus e Covid-19 aqui no canal. Inclusive, eu vou disponibilizar um link aqui em cima, que é para você assistir a entrevista que nós fizemos na semana passada com o médico Fábio Gabas, que defende o tratamento precoce contra a Covid-19. Então, você vai ter aí os dois lados da moeda para pensar, refletir e tirar as suas próprias conclusões. Quero agradecer a participação da Eline. Muito obrigada, Eline, por ter compartilhado com a gente o seu conhecimento, que é gigante. Eu que agradeço. Ter parado um pouquinho para conversar com a gente. Muito obrigada, agradeço. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Antes de ir embora, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário, você é a favor ou contra o tratamento precoce contra a Covid-19 e compartilhe a entrevista da Eline para sua rede de contatos. A gente se vê na próxima terça-feira. Obrigada, tchau. Raindrops fall